Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo 14. Duas culturas. Só assim não flutuarás no vazio. Já não falta muito para nos encontrarmos, Sofia. Calculei que regressarias à cabana do Major, por isso deixei lá todos os postais do pai de Hilde. Só assim podem chegar a Hilde. Mas não precisas de te preocupar com isso. Até 15 de junho ainda vai correr muita água debaixo das pontes. Vimos como os filósofos do helenismo assimilaram os antigos filósofos gregos, e como alguns foram fundadores de seitas religiosas. Plotino prestou homenagem a Platão como se tratasse de um redentor da humanidade. Mas, como sabemos, no mesmo período nasceu um outro redentor fora do âmbito cultural greco-romano. Refiro-me a Jesus de Nazaré. Vamos ver neste capítulo como o cristianismo foi penetrando no mundo greco-romano, mais ou menos como o mundo de Hilde começou lentamente a penetrar no nosso mundo. Jesus era judeu, e os judeus pertencem à cultura semítica. Os gregos e os romanos pertencem à cultura indo-europeia. Podemos constatar que a civilização europeia tem duas raízes. Antes de observarmos melhor como é que o cristianismo se mistura lentamente com a cultura greco-romana, vamos tratar dessas duas raízes. Os indo-europeus. Designamos por indo-europeus todos os países e culturas onde se falam línguas indo-europeias. Pertencem a este grupo todas as línguas europeias, exceto as línguas ugrofínicas, lapão, finlandês, estônio e húngaro, e basco. A maior parte das línguas indianas e iranianas pertencem à família linguística indo-europeia. Há cerca de 4.000 anos, os primeiros indo-europeus viviam provavelmente na região do Mar Negro e do Mar Cáspio. Pouco depois, essas tribos indo-europeias começaram a migrar para o sudeste, para o Irão e para a Índia, para o sudoeste, para a Grécia, Itália e Espanha, para o oeste, através da Europa Central, para Inglaterra e França, para noroeste, para a Escandinávia, e para o norte, para a Europa de Leste e Rússia. Por toda parte, os indo-europeus foram se misturando com as culturas anteriores, se bem que a religião e a língua indo-europeias desempenhassem um papel dominante. Tanto os antigos escritos indianos védicos como a filosofia grega e inclusivamente a mitologia de Sorri estão, portanto, escritos em línguas aparentadas. Este parentesco não se limita às línguas. As línguas aparentadas correspondem geralmente a ideias aparentadas. Por isso podemos falar de uma cultura indo-europeia. A cultura dos indo-europeus era principalmente caracterizada pela crença em vários deuses diferentes, ou seja, pelo politeísmo. Encontramos em toda a área indo-europeia nomes de deuses, muitos termos religiosos importantes e expressões semelhantes. Vou dar alguns exemplos. Os antigos hindus veneravam o deus Diaos. Em grego, este deus chama-se Zeus, em latim Júpiter, na realidade Iov-Pater, ou seja, pai Iov, e em antigo nórdico Tyr. Os nomes Diaos, Zeus e Iov Tyr são, portanto, diferentes variantes da mesma palavra. Talvez ainda te lembres que os vikings no norte da Europa veneravam deuses a que chamavam ases. Também encontramos este termo para deuses no conjunto do âmbito indo-europeu. Em antigo hindu, sânscrito, os deuses chamam-se Asura, em antigo persa Aura. Uma outra palavra para Deus em sânscrito é Deva, em persa Daeva, em latim Deus e em antigo nórdico Tivur. No norte da Europa havia ainda um grupo próprio de divindades da fertilidade, por exemplo, Njord, Freyr, Freyja. Estas divindades eram designadas Vanes. Esta palavra é aparentada com o nome da deusa latina da fertilidade Vênus. Em sânscrito há o termo aparentado Vani, que significa prazer ou desejo. Determinados mitos apresentam em toda a área indo-europeia um claro parentesco. Quando Sorri fala acerca dos antigos deuses nórdicos, alguns mitos fazem recordar mitos hindus que foram narrados 2 ou 3 mil anos antes. Obviamente, os mitos de Sorri estão relacionados com a natureza nórdica e os indianos com a natureza indiana. Mas muitos dos mitos têm um núcleo que aponta para uma origem comum.
Este núcleo é claramente visível nos mitos sobre as poções da imortalidade e sobre a luta dos deuses contra as forças do caos. Inclusivamente no próprio pensamento vemos claras conexões entre as culturas indo-europeias. Uma semelhança típica reside no fato de conceberem o mundo como um combate eterno entre as forças do bem e as forças do mal. Por isso, os indo-europeus procuraram predizer qual seria o futuro do mundo. Podemos afirmar que não é por acaso que a filosofia grega nasceu justamente no âmbito da cultura indo-europeia. As mitologias indiana, grega e nórdica apresentam claros princípios de um pensamento filosófico ou especulativo. Os indo-europeus procuravam ter conhecimento da evolução do mundo. Podemos inclusivamente seguir em toda a área indo-europeia um termo preciso para conhecimento ou saber de cultura para cultura. Em sânscrito, este termo é vidya. Esta palavra é idêntica à palavra grega ideia, que, como sabes, desempenha um papel importante na filosofia de Platão. Do latim conhecemos a palavra video, que para os romanos significava simplesmente ver. Só nos nossos dias é que ver é quase sinônimo de fixar o tela da televisão. Do inglês conhecemos as palavras wise e wisdom, sabedoria, em alemão weise e wissen. Em norueguês temos a palavra viten. A palavra norueguesa viten tem, portanto, as mesmas raízes que a palavra indiana vidya, a grega ideia e a latina video. Em traços largos, podemos verificar que a visão era o sentido mais importante para os indo-europeus. Entre os indianos e entre os gregos, entre os iranianos e os germanos, a literatura é caracterizada por grandes visões cósmicas. Temos de novo a palavra visão, que vem do verbo latino video. Além disso, era costume nas culturas indo-europeias produzir pinturas e esculturas dos deuses e dos acontecimentos mitológicos. Finalmente, os indo-europeus tinham uma concepção cíclica da história. Significa que para eles a história decorre circularmente, ou em ciclos, tal como as estações do ano alternam entre verão e inverno. Não há um verdadeiro começo nem um verdadeiro fim da história. Trata-se de civilizações diversas que nascem e perecem na alternância constante entre nascimento e morte. Ambas as grandes religiões orientais, hinduísmo e budismo, são de origem indo-europeia. O mesmo é válido para a filosofia grega, e vemos claros paralelismos entre o hinduísmo e o budismo por um lado e a filosofia grega por outro. Ainda hoje o hinduísmo e o budismo estão fortemente influenciados pela reflexão filosófica. Frequentemente se põe em evidência que no hinduísmo e no budismo divino está presente em tudo, panteísmo, e que o homem pode alcançar a unidade com Deus através do conhecimento religioso. Tu lembras-te de Plotino, Sofia? Para isso, é geralmente necessária uma grande concentração e meditação. No Oriente, a passividade e o recolhimento são um ideal religioso. Na Grécia, era frequente pensar-se que o homem tinha de viver uma vida de ascese, ou retiro religioso, para libertar a sua alma. Alguns elementos da vida monástica medieval remontam a essas concepções do mundo greco-romano. Em muitas culturas indo-europeias a crença na metempsicose era também muito importante. Assim, no hinduísmo, o objetivo de cada crente ser libertado um dia da migração das almas. E sabemos que Platão também acreditava na migração das almas. Os semitas. E agora vamos aos semitas, Sofia. Trata-se aqui de uma cultura completamente diferente, com uma língua também completamente diferente. Originariamente, os semitas provinham da Península Árabe, mas a cultura semítica expandiu-se igualmente em diversas regiões do globo. Desde há mais de 2000 anos, os judeus vivem afastados da sua pátria original. A história e a religião semíticas afastaram-se muito das suas raízes geográficas devido ao cristianismo. Além disso, a cultura semítica estendeu-se a todo o mundo através da expansão do islamismo. As três religiões ocidentais, judaísmo, cristianismo e islamismo, têm uma base semítica. O Alcorão, o texto sagrado do islamismo, e o Antigo Testamento estão escritos em línguas semíticas aparentadas. Uma das palavras do Antigo Testamento para Deus tem a mesma raiz linguística que o Alá dos muçulmanos. A palavra Alá significa simplesmente Deus. No cristianismo, o quadro é mais complicado. O cristianismo também tem uma base semítica.
Mas o Novo Testamento foi escrito em grego, e quando a teologia cristã foi formulada, recebeu a influência das línguas grega e latina, e consequentemente da filosofia grega. Sabemos que os indo-europeus acreditavam em muitos deuses. Os semitas adotaram muito cedo a crença num único Deus, que é designada por monoteísmo. No judaísmo, no cristianismo e no islamismo, a existência de um só Deus é uma ideia fundamental. Uma outra característica semítica é a concepção linear da história. Significa que a história era vista linearmente. Deus criou o mundo, e nesse momento começou a história, que terminará no dia do juízo final, quando Deus julgar os vivos e os mortos. Uma característica importante das três grandes religiões ocidentais é precisamente o papel da história. Deus intervém na história e esta existe apenas para que Deus realize a sua vontade no mundo. Tal como outrora Deus conduziu Abraão à terra prometida, dirige a vida dos homens através da história até o dia do juízo, momento em que todo o mal do mundo será destruído. Devido à importância da ação divina na história, os semitas ocupam-se da historiografia desde há muitos milhares de anos. As raízes históricas estão no centro dos seus escritos religiosos. Ainda hoje, a cidade de Jerusalém é um importante centro religioso para judeus, cristãos e muçulmanos. Isto diz alguma coisa acerca da base histórica comum a estas três religiões. Existem em Jerusalém importantes sinagogas, judias, igrejas, cristãs e mesquitas, muçulmanas. Por isso é tão trágico que esta cidade se tenha tornado um pomo de discórdia, que os homens se matem aos milhares, porque não conseguem chegar a acordo acerca de quem deve ter o domínio da cidade eterna. Esperemos que a ONU consiga um dia que Jerusalém se torne um ponto de encontro religioso das três religiões. Sobre esta parte prática do curso de filosofia, não vamos dizer mais nada por enquanto. Deixamos isso ao pai de Hilde. Tu sabes que ele é observador da ONU no Líbano, não é verdade? Para ser mais preciso, posso revelar-te que ele presta serviço como major. Se começas a entrever uma relação, é porque é correta. Por outro lado, não quero antecipar o curso dos acontecimentos. Caracterizamos a visão como o sentido mais importante para os indo-europeus. É espantoso o importante papel que a audição desempenha na área semítica. Não é por acaso que o ato de fé judaico começa com as palavras ouve, Israel. No Antigo Testamento, lemos como os homens ouviam as palavras do Senhor, e os profetas judeus iniciavam as suas predições com a fórmula assim falou Jeová, Deus. No cristianismo, também se dá importância a ouvir a palavra de Deus. As cerimônias religiosas hebraicas, cristãs e muçulmanas são caracterizadas principalmente pela leitura em voz alta dos textos sagrados. Mencionei também que os indo-europeus produziam imagens e esculturas dos seus deuses. Para os semitas, era proibido representar Deus. Isto significa que eles não podiam produzir imagens ou esculturas de Deus nem de tudo que fosse sagrado. Também no Antigo Testamento se afirma que os homens não podem criar nenhuma imagem de Deus. Esta norma é ainda hoje válida para o islamismo e para o judaísmo. No islamismo, existe uma versão geral pela fotografia e pela arte plástica. Os homens não devem competir com Deus em criar algo. Mas na igreja cristã há muitas imagens de Deus e de Jesus. Talvez estejas a pensar, é verdade, Sofia. E isso é precisamente um exemplo do fato de o cristianismo ter sido influenciado pelo mundo greco-romano. Na igreja ortodoxa, ou seja, na Grécia e na Rússia, existe ainda uma proibição de criar imagens esculpidas, isto é, esculturas e crucifixos com cenas da história bíblica. Ao contrário das grandes religiões orientais, as três religiões ocidentais defendem uma separação entre Deus e a sua criação. O fim não é a libertação da reencarnação, mas ser-se libertado do pecado e da culpa. Além disso, a vida religiosa baseia-se mais na oração, no sermão e na leitura da Bíblia do que na concentração e na meditação. Israel. Agora, não quero entrar em concorrência com teu professor de religião, cara Sofia, mas vamos ainda observar rapidamente a influência hebraica no cristianismo. Tudo começou quando Deus criou o mundo. Podes ler na primeira página da Bíblia como isso sucedeu. Mas depois, os homens insurgiram-se contra Deus. O castigo não foi apenas a expulsão de Adão e Eva do paraíso.
A morte também surgiu no mundo. A desobediência dos homens em relação a Deus representa o fio condutor de toda a Bíblia. Se continuarmos a folhear o Gênesis, podemos ler acerca do dilúvio e da arca de Noé. Depois lemos que Deus fez um pacto com Abraão e o seu povo. Este pacto estabelecia que Abraão e o seu povo respeitariam os mandamentos de Deus. E Deus prometeu proteger os sucessores de Abraão. Mais tarde, este pacto foi renovado, quando Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, a lei mosaica. Isto aconteceu cerca de 1200 a.C. Nessa época, os israelitas tinham vivido muito tempo no Egito como escravos, mas com a ajuda de Deus o povo foi reconduzido a Israel. Cerca do ano 1000 a.C., muito antes de existir algo que se chamasse filosofia grega, ouvimos falar de 3 grandes reis em Israel. O primeiro foi Saul, seguiu-se-lhe David, e após David veio Salomão. Todo o povo israelita estava unido num reino e, principalmente no reinado do rei David, viveu um período de prosperidade política, militar e cultural. Quando os reis eram consagrados, eram ungidos pelos sacerdotes. Por isso, tinham o título de Messias, que significa ungido. No contexto religioso, os reis eram vistos como intermediários entre Deus e o povo. Por isso, os reis podiam ser igualmente designados por filhos de Deus, e o país por reino de Deus. Mas o período de esplendor não durou muito. O reino foi dividido em 2 partes, Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judeia. No ano de 722 a.C., o Reino do Norte foi ocupado pelos assírios e perdeu toda a importância política e religiosa. No Sul, as coisas não correram muito melhor. O Reino do Sul foi conquistado pelos babilônios no ano 586 a.C. O Templo de Jerusalém foi destruído, e uma grande parte do povo foi levada para a Babilônia. Este cativeiro babilônico só terminou no ano de 539 a.C. O povo pôde regressar a Jerusalém e reconstruir o grande templo. Mas até o início da nossa era, os judeus estiveram sempre sob domínio estrangeiro. Os judeus perguntavam-se por que é que o reino de David fora destruído e por que é que desgraças após desgraças se abatiam sobre o povo. Deus tinha prometido proteger Israel. Mas o povo também prometera observar os mandamentos divinos. Por fim, difundiu-se a ideia de que Deus castigara Israel devido à desobediência. A partir aproximadamente de 750 a.C., surgiu uma série de profetas que anunciaram o castigo de Deus sobre Israel, porque o povo não observava os mandamentos do Senhor. Um dia, Deus julgará Israel, diziam. Esses profetas são designados por profetas do dia do juízo. Cedo surgiram também profetas que profetizavam que Deus salvaria uma parte do povo e enviaria um príncipe da paz, ou um rei da paz, da estirpe de David. Este príncipe da paz deveria erigir de novo o antigo reino de David e assegurar ao povo um futuro feliz. O povo que caminha na escuridão verá uma grande luz, afirmou o profeta Isaías. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles brilhará a luz. Esses profetas são designados por profetas da salvação. Vou ser mais conciso. O povo de Israel viveu feliz sob o reinado do rei David. Quando as coisas começaram a correr pior para os israelitas, os profetas profetizaram a vinda de um novo rei da estirpe de David. Este Messias, ou Filho de Deus, havia de salvar o povo, restaurar Israel como potência e construir um reino de Deus. Jesus. Bom, Sofia. Parto do princípio de que me estejas a seguir. As palavras-chave são Messias, Filho de Deus, salvação e reino de Deus. De início, tudo isto tinha um significado político. Mesmo na época de Jesus, muitos imaginavam o novo Messias como chefe político, militar e religioso do mesmo calibre que o rei David. O Salvador era, portanto, visto principalmente como libertador nacional, o qual poria fim ao sofrimento dos judeus sob o domínio romano. Mas também se levantaram outras vozes. Já 2 séculos antes do nascimento de Cristo, outros profetas tinham anunciado que o Messias prometido seria o Redentor de todo o mundo. Ele não libertaria apenas os israelitas do jugo estrangeiro, mas libertaria todos os homens do pecado e da culpa, e também da morte.
A esperança numa salvação neste sentido da palavra também estava difundida em todo o mundo helenístico. E veio então Jesus. Ele não é o único que surge como Messias prometido e, tal como outros, usa as palavras Filho de Deus, Reino de Deus, Messias e Salvação. Deste modo, parte das antigas profecias. Vai para Jerusalém e é venerado pelas massas como Salvador do povo. Assim, faz lembrar os antigos reis que eram entronizados através de um ritual de elevação ao trono característico. Ele também é ungido pelo povo. O tempo está completo, afirma, o reino de Deus chegou. É importante notar tudo isto. Mas agora tem de prestar muita atenção. Jesus distinguia-se dos outros que se apresentavam como Messias por afirmar muito claramente não ser um chefe militar ou político. A sua tarefa era muito maior. Anunciava a salvação e o perdão de Deus para todos os homens, por isso podia andar entre os homens e dizer: os teus pecados são-te perdoados. Pronunciar isto era inaudito. Por isso, também não foi preciso muito tempo para os escribas levantarem protestos contra Jesus. Por fim, empenharam-se também na preparação do seu suplício. Vou explicar melhor. Muitos homens no tempo de Jesus esperavam o Messias que havia de restabelecer o reino de Deus com grande poder e esplendor, isto é, com a espada e com a lança. A expressão reino de Deus está presente como fio condutor na mensagem de Jesus, aliás com um significado muito mais alargado. Jesus apresentava o reino de Deus como amor pelo próximo, solicitude para com os fracos e perdão para todos os que erraram. Encontramos aqui uma modificação drástica no significado de uma expressão antiga e em parte militar. Os homens esperavam um líder militar que proclamasse o reino de Deus. Chega então Jesus de túnica e sandálias e explica que o reino de Deus ou o Novo Testamento significa: deves amar o próximo como a ti mesmo. Além disso, ele afirmou que devemos amar os nossos inimigos. Se nos dão uma bofetada, não devemos pagar na mesma moeda, mas apresentar a outra face. E devemos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Durante a sua vida, Jesus mostrou que não desdenhava falar com prostitutas, publicanos corruptos e indivíduos politicamente subversivos. Mas ele ainda vai mais longe. Afirma que um filho que dissipou toda a herança, ou um publicano corrupto que extraviou dinheiro, é perante Deus justo desde que se dirija a ele e peça perdão, porque tal é a generosidade de Deus na sua graça. Mas ele vai ainda mais longe, e agora tens de te segurar. Jesus dizia que esses pecadores eram perante Deus mais justos, e mereciam preferencialmente o seu perdão, do que aqueles que se orgulhavam da sua própria virtude. Jesus insistia em que nenhum homem pode julgar por si se é digno do perdão de Deus. Não nos podemos salvar a nós mesmos. Muitos gregos acreditavam nisto. Quando Jesus apresenta suas severas exigências éticas no Sermão da Montanha, não era apenas porque quisesse mostrar a vontade de Deus. Ele quer também mostrar que nenhum homem é justo perante Deus. O perdão de Deus é ilimitado, mas devemos dirigir-nos a Ele pela oração para obtermos o perdão. Deixo a cargo do teu professor de religião mais esclarecimentos acerca da personalidade de Jesus e da sua mensagem. Não é uma tarefa fácil. Espero que ele também vos possa esclarecer como Jesus foi um homem único. De um modo genial, ele usa a linguagem do seu tempo e dá simultaneamente às ideias antigas um conteúdo completamente novo e mais vasto. Não admira que ele tenha sido crucificado. A sua radical mensagem de salvação punha-no tantos interesses e jogos de poder que tinha de ser afastado. No caso de Sócrates, vimos como pode ser perigoso apelar à razão dos homens. No caso de Jesus, vemos como pode ser perigoso pedir um amor incondicional pelo próximo e um perdão igualmente incondicional. Ainda hoje vemos como estados poderosos vacilam se são postos perante pedidos simples de paz, amor e alimento para os pobres e perdão para os inimigos do Estado. Sabes ainda como Platão ficou contrariado pelo fato de o homem mais justo de Atenas ter de pagar com a vida. Para o cristianismo, Jesus é o único homem justo que alguma vez viveu. Porém, foi condenado à morte. Para o cristianismo, ele morreu pela humanidade. E isso é frequentemente designado como a paixão de Cristo. Jesus foi o servo sofredor que assumiu a culpa de todos os pecados dos homens para nos reconciliar com Deus e nos salvar da sua punição. Paulo.
Poucos dias após a crucificação e o enterro de Jesus, surgiram rumores de que ele havia ressuscitado dos mortos. Deste modo, mostrou que era mais do que um homem, que era verdadeiramente Filho de Deus. Podemos dizer que a Igreja cristã teve início nessa manhã de Páscoa, com o anúncio da ressurreição de Jesus. Já Paulo esclareceu isto: se Jesus não ressuscitou, então a nossa prédica é vã, vã a nossa fé. A partir daquele momento, todos os homens podiam ter esperança na ressurreição da carne. Jesus foi crucificado para nossa salvação. E agora, querida Sofia, tens de reparar que não se trata da mortalidade da alma ou de uma forma de reencarnação. Essa era uma concepção grega, consequentemente indo-europeia. Mas o cristianismo ensina que não há nada no homem, por exemplo, nenhuma alma, que fosse imortal por si. A Igreja acredita na ressurreição da carne e na vida eterna, mas é justamente graças a Deus que somos salvos da morte e da perdição. Não é nosso mérito, nem se deve a nenhuma qualidade natural ou inata. Os primeiros cristãos começaram então a anunciar a boa nova da salvação através da fé em Jesus Cristo. Com a sua mensagem de redenção, o reino de Deus estava iminente. Todo mundo podia então ser conquistado por Jesus. A palavra Cristo é uma tradução grega da palavra hebraica Messias e significa, portanto, ungido. Poucos anos após a morte de Jesus, o fariseu Paulo converteu-se ao cristianismo. Através das suas muitas viagens de missionário por todo o mundo greco-romano, o cristianismo tornou-se uma religião universal. Tomamos conhecimento disso nos Atos dos Apóstolos. A pregação de Paulo e as suas diretivas fornecidas aos cristãos foram também difundidas por meio das epístolas que enviou às primeiras comunidades cristãs. Esteve também em Atenas. Caminhava na ágora da capital da filosofia. E estava indignado, de tal forma havia a idade tão idólatra, segundo se diz. Visitou a sinagoga de Atenas e falou com os filósofos epicuristas e estoicos da cidade. Levarão-no ao Areópago. Aí, disseram, também podemos saber que doutrina nova é essa que ensinas? Porque tu trazes algo novo para os nossos ouvidos, por isso, gostaríamos muito de saber o que é. Estás a imaginar isto, Sofia? Aparece um judeu na Ágora de Atenas e fala acerca de um Redentor que foi crucificado e que ressuscitou dos mortos. Já durante a visita de Paulo a Atenas, podemos ter uma ideia do choque entre a filosofia grega e a doutrina cristã da salvação. Mas Paulo conseguiu ser ouvido pelos atenienses. Enquanto está no Areópago, entre os imponentes templos da Acrópole, faz o seguinte discurso. Atenienses, começa, eu vejo que sois em todos os aspectos muito religiosos. Indo a passar, vi os vossos cultos e encontrei um altar sobre o qual estava escrito: Ao Deus desconhecido. Agora, anuncio-vos aquele ao qual prestais culto sem saber. Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é o Senhor do céu e da terra, não habita nos templos feitos pelos homens. Também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de alguém, ele que dá a todos a vida e o alento por toda parte. E de um só fez todo o gênero humano, para que habitasse em toda a face da terra, e colocou o limite para o tempo e o lugar da habitação, para que busquem o Senhor como que as apalpadelas. E na verdade, ele não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também disseram alguns dos vossos poetas, nós somos da sua linhagem. Sendo nós da linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade é igual às imagens douradas, prateadas e de pedra feitas pela arte dos homens. E na verdade, Deus não teve em conta o tempo da ignorância, mas ordena a todos os homens, por toda parte, que façam penitência, porque ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça através de um homem que escolheu e no qual todos têm fé, depois de o ter ressuscitado dos mortos. Paulo em Atenas, Sofia. Estamos a falar de como o cristianismo se infiltra progressivamente no mundo greco-romano, como algo diferente, muito diferente da filosofia epicurista, estoica ou neoplatônica. Porém, Paulo encontra nesta cultura um apoio sólido. Diz que a busca de Deus está presente em todos os homens, o que não era uma coisa nova para os gregos. O que Paulo anuncia de novo é que Deus se revelou aos homens e que foi verdadeiramente ao seu encontro.
Não é apenas um Deus filosófico ao qual os homens podem aspirar com a razão. Também não se assemelha a nenhuma imagem de ouro, prata ou pedra, já era suficiente o que havia na Acrópole e na Ágora. Mas Deus não habita em templos feitos pelos homens. É um Deus pessoal que intervém na história e morre na cruz pelos homens. Depois de Paulo ter feito seu discurso no Areópago, os Atos dos Apóstolos contam que alguns fizeram troça dele por ele ter contado que Cristo tinha ressuscitado dos mortos. Mas alguns ouvintes afirmaram também: queremos que nos voltes a falar disso. Outros juntaram-se, por fim, a ele e tornaram-se cristãos. Entre estes estava uma mulher, Damares, e devemos reparar nisso. Nessa altura, houve muitas mulheres que se converteram ao cristianismo. Paulo prosseguiu a sua atividade missionária. Poucas décadas depois da morte de Cristo existiam comunidades cristãs em todas as cidades gregas e romanas mais importantes, em Atenas, Roma, Alexandria, Éfeso, Corinto. No decorrer de 4 séculos, todo o mundo greco-romano estava cristianizado. A profissão de fé. Mas a importância de Paulo para o cristianismo não se limitou à sua importante atividade missionária. Dentro das comunidades cristãs também teve uma grande influência. Havia uma grande necessidade de instrução espiritual. Nos primeiros anos após a morte de Jesus, levantou-se uma questão: teriam os não-judeus de passar primeiro pelo judaísmo? Por exemplo, teria um grego que observar as leis de Moisés? Paulo não achava isso necessário. O cristianismo era mais do que uma seita hebraica. Dirigia-se a todos os homens com uma mensagem universal de salvação. A velha aliança, entre Deus e Israel, era substituída pela nova aliança, que Jesus concluíra entre Deus e todos os homens. Mas o cristianismo não era a única nova religião daquele tempo. Vimos que o helenismo era caracterizado por uma mistura de religiões. Por isso, a Igreja tinha de delinear claramente a doutrina cristã. Era importante evitar uma cisão na Igreja cristã e a demarcação em relação a outras religiões. Deste modo surgiu a profissão de fé, que teve como objetivo reunir os mais importantes dogmas cristãos. Um desses dogmas afirma que Jesus foi simultaneamente Deus e homem. Portanto, ele não foi filho de Deus apenas pelos seus atos. Ele próprio era Deus, mas foi também um verdadeiro homem que partilhou a vida dos homens e sofreu verdadeiramente na cruz. Isto pode parecer uma contradição, mas a mensagem da Igreja afirma então que Deus se tornou homem. Jesus não era nenhum semideus, ou seja, meio humano e meio divino. A crença em tais semideuses estava bastante difundida nas religiões gregas e helenísticas. A Igreja ensinava que Jesus é inteiramente Deus, inteiramente homem. Postscriptum. Estou a tentar explicar como todas as coisas estão relacionadas, cara Sofia. A entrada do cristianismo no mundo greco-romano significou um confronto dramático entre duas culturas, mas também uma das grandes transformações culturais da história. Estamos quase a deixar a antiguidade. Desde os primeiros filósofos gregos passaram-se quase 1000 anos. À nossa frente está a Idade Média cristã, que também durou cerca de 1000 anos. O poeta alemão Johann Wolfgang Goethe escreveu: quem não sabe prestar contas de 3 milênios, permanece nas trevas ignorante, e vive apenas o dia que passa. Mas não quero que pertenças a este tipo de pessoas. Eu esforço-me o máximo para que conheças as tuas raízes históricas. Só assim te tornarás um ser humano. Só assim serás mais do que um macaco. Só assim não flutuarás no espaço vazio. Só assim te tornarás um ser humano. Só assim serás mais do que um macaco. Sofia ficou ainda algum tempo a olhar fixamente para o jardim pelos pequenos orifícios da sebe. Nesse momento, começou a perceber como era importante conhecer as suas raízes históricas. Pelo menos, tinha sido importante para o povo de Israel. Ela era simplesmente uma pessoa qualquer. Mas se conhecesse as suas raízes históricas, a sua existência tornar-se-ia um pouco menos aleatória. Vivia há poucos anos no planeta, mas se a história da humanidade era também a sua própria história, tinha num certo sentido muitos milhares de anos.
Sofia juntou todas as folhas e saiu da toca. Saltando alegremente, atravessou o jardim e foi para o seu quarto.